Olá, a TV Estadão recebe os professores Wanderley Messias e Marco Antônio Zago. Eles são candidatos a reitor pela Universidade de São Paulo. A eleição ocorre agora no dia 19 de dezembro. Outras duas chapas concorrem, eles vão participar do debate amanhã às 15 horas. É o professor Hélio Nogueira da Cruz e o professor José Roberto Cardoso. Para quem quiser participar do programa, pode mandar perguntas para a hashtag Participa Estadão. Boa tarde, professores. Boa tarde. Obrigado pela presença. Prazer. A gente vai contar aqui com o Paulo Saldanha, vai fazer perguntas também. Obrigado pela presença, professor. E, bom, eu queria começar falando um pouco da candidatura de vocês. Alguns observadores comentam que o professor Wanderley é o candidato da situação, daria continuidade à gestão do João Grandino Rodas e que o Marco Antônio Zago seria o da oposição. Corresponde essa leitura? O que vocês apoiam e discordam da atual gestão e um pouco apontando o caminho da USP durante o mandato de vocês, caso vocês sejam eleitos? Eu acho que basicamente corresponde sim, do meu ponto de vista, né, no que interessa a nossa chapa. A professora Sueli, que é candidata a vice, já foi reitora da universidade, eu trabalhei com ela. E trabalhei até um mês atrás com o professor Grandino numa posição de destaque, cuidando das relações institucionais da universidade. Tem uma ligação, portanto, profunda com as duas gestões e que reputo que, no fundamental, foram bem. Acho que há um destaque para a atual gestão do professor Grandino em termos de concentração de investimentos em infraestrutura na universidade, muito, muito importante, e que procura atender demandas variadas da universidade em diversas áreas, e também um investimento grande em recursos humanos e até em tentativas de programas inovadores como o USP Internacional. De modo geral, uma gestão que fez e faz muito pela universidade e que merece ser defendida. Temos as suas conquistas principais. É evidente que há que, como sempre, nesses casos de uma chapa com mais de situação, há que se pensar em ajustes, em mudanças, em enfoques diferentes, mesmo porque eu sou uma pessoa que tem uma trajetória e um perfil cultural, intelectual, bastante diferente do professor Grandino. Professor? Bem, eu não vejo que a vida da universidade deve girar ao redor de situação e oposição, muito diferentemente do que ocorre na política de um modo geral. Claro que existe uma política universitária, mas ela objetiva essencialmente a escolha do gestor mais adequado e competente para um determinado momento. Eu tenho muitos pontos em que eu me alinho com a gestão do professor Grandino, tanto que fiz parte dela, mas entendo que há muitos aspectos na Universidade de São Paulo hoje que precisam de uma mudança significativa, e este é o motivo pelo qual eu me candidatei. Entendo que houve uma expressão ou uma ênfase excessiva em aspectos administrativos, em aspectos materiais da universidade, construção, gastos com construções, enquanto que a vida acadêmica, os aspectos das atividades fim da universidade, ou seja, os cursos de graduação, de pós-graduação, a pesquisa, não receberam a atenção que devem receber. Por isso, eu, o professor Varran, que é o candidato a vice, que foi pró-reitor de pós-graduação, e a professora Maria Arminda, que nos apoia, que foi pró-reitora de Cultura e Extensão, nos reunimos para um programa que visa, essencialmente, recuperar a ênfase nas atividades fim da universidade. Professores, há setores da sociedade que demandam da USP um aumento na oferta de vagas, principalmente da graduação. E, por outro lado, a USP vive o dilema de melhorar sua posição nos rankings, melhorar a qualidade da sua pesquisa acadêmica. A gente queria saber assim, se a USP pode crescer mais em relação à oferta de vagas e se essa expansão e até esse seu gigantismo, como muitas vezes alguns professores indicam, prejudica essa posição nos rankings. Vou começar com o professor Zago para a gente fazer um rodízio. Um rodízio. Muito bem. Eu entendo que a USP é muito grande no momento e precisamos tratar o seu crescimento com cautela.
Por outro lado, eu entendo também que a resposta da USP à sociedade, aos 4,5 bilhões de reais que a sociedade paulista coloca na USP por ano, eu entendo que esta resposta não é suficientemente vigorosa. Não é? A sociedade paulista espera mais da USP, particularmente na formação de alunos de graduação, em cursos que tenham relevância para a sociedade. Mais que isso, se nós focarmos nos nossos cursos de graduação, por exemplo, nós temos hoje uma evasão de mais ou menos, média, 25%. O que significa de cada 4 alunos que entra na USP, um termina seu curso. Então, se nós focarmos na qualidade e melhorarmos e reduzirmos a evasão, nós podemos entregar para a sociedade, formados por ano, aproximadamente 2 mil alunos a mais por ano. Porque o que interessa para a sociedade não são quantos alunos entram, mas quantos se formam. Não é? Então, há espaço, sim, para melhorarmos muito. Agora, há outros aspectos que a USP precisa responder à sociedade. No que diz respeito, por exemplo, à inovação, à transferência de conhecimento, à interação com o setor produtivo. Tudo isto é uma missão que apenas a USP ou muito poucas universidades podem fazer, porque são universidades de pesquisa, o que é raro no Brasil. Essa demanda é real, não é? É preciso distinguir as diferentes demandas. Toda semana chega alguma coisa de algum prefeito, algum vereador, algum deputado, né, pedindo um curso novo da USP na sua região. É uma pressão muito grande sobre a Unesp. A Unesp, pela sua própria característica, procura responder a essa demanda mais no interior do Estado. Mas há uma pressão sobre a USP também. É preciso distinguir aquilo que é qualificado do que não é qualificado. Quando essa demanda da sociedade, ainda que ela seja localizada, ela corresponde, não é, a uma necessidade de expansão da universidade, por exemplo, em cursos de engenharia. Essa é uma demanda qualificada. Não é? O país precisa de 65 mil engenheiros por ano e forma 30 e poucos. Então, se a USP tem massa crítica, tem condições de atender essa demanda, ela deve. Mas não a toda a demanda em todas as áreas. Por quê? Porque há, do meu ponto de vista, 3 limites, 3 tetos que nos impedem de pensar em termos de uma expansão infinita. O primeiro teto é o do orçamento. No momento, por exemplo, nós estamos numa relação, digamos, limite entre receita e despesa da universidade por conta dos investimentos recentes. Então, isso é um teto evidente e é claro que não vislumbramos no cenário de médio prazo, eu acho até que nem no longo prazo, ampliar a cota parte do ICMS para as universidades e para a USP. Esse é o primeiro teto, ele é real, empírico, é concreto. O segundo teto é o da qualidade da gestão acadêmica. Concordando com o professor Zago, eu acho que nós temos um sinal de fadiga de material na graduação. Nós somos pouco inovadores, temos baixa eficiência, temos que investir. Esse é o segundo teto. Não adianta, de fato, abrir as portas da USP para mais alunos se você não melhora a eficiência nessa área. E o terceiro teto é fadiga de material na qualidade da gestão administrativa. A USP dá sinais, não é, de problemas graves. Nós temos que ser mais eficientes também na gestão das atividades meio da universidade. A nossa administração é muito convencional, é muito tradicional, é pouco eficiente em diferentes áreas e isso prejudica a eficiência geral do sistema. Vocês já entraram um pouco nessa pergunta, mas é uma questão que sempre aparece no debate, da forma como a USP pode se envolver mais com a cidade, com os problemas reais, com os problemas da realidade. Se discute desde a derrubada do muro do campus da cidade universitária, até, de fato, apresentar projetos para ônibus, para saúde, para tecnologias, etc. Como a USP pode ajudar mais e participar mais das questões da sociedade paulistana e brasileira de uma forma geral, né? Bom, a verdade é que nós fazemos muita coisa. Como tudo no Brasil, não é? Instituições desse porte fazem muita coisa para a população local, para o país, mas de uma forma um pouco desarranjada, digamos. Né? Não há muita organização
Então, nossos museus prestam um grande serviço, nossa Faculdade de Educação tem programas para a escola pública, várias unidades nossas fazem extensão na área de meio ambiente, da cultura, de capacitação. Temos dezenas, centenas de cursos para todos os segmentos da população, terceira idade, etc., de um modo um pouco caótico, é verdade. Mas eu acho que há, pelo menos, dois eixos de atuação que poderiam ser emblemáticos. Um deles é o dos museus. A USP está investindo agora em museus. Nós temos que ser perfeitos em museus. São Paulo precisa, não é, de museus para satisfazer as demandas, tanto da alta cultura como da cultura popular. E os museus têm um papel fundamental, sobretudo museus com as características do nosso, que são interativos, que têm um aspecto de educação, de pesquisa. Tá? Essa é uma área que temos que avançar nisso aí. Está aí o problema do Museu Paulista, do Museu do Ipiranga, né, em que a universidade tem que investir para recuperá-lo e colocá-lo à disposição da população. A outra área que eu acho que a universidade, que é emblemática, é a própria cidade universitária. Eu já fui prefeito, eu sei a pressão que tem da população para abrir mais aqueles muros e propiciar mais o acesso da população em geral para usufruir de um espaço, que é um espaço muito importante. Né? Talvez esse seja um bom ponto para o próximo reitor pensar e mexer, né, nesse aspecto. Eu entendo que a contribuição da USP, sim, através dos seus museus, abrindo seus campi, que é necessário, mas ela deve ser muito mais ampla do que isto. Quer dizer, nós temos na Universidade de São Paulo uma competência invejável em qualquer área do conhecimento técnico e científico, e ele tem que ser posto, este capital, muito mais à disposição da cidade de São Paulo e do Estado de São Paulo. Não é? E por isto, todos os aspectos da pesquisa científica e tecnológica e do desenvolvimento do conhecimento que ocorre na universidade tem que ter um link com a sociedade. Um exemplo disto são entidades que nós desenvolvemos e apoiamos muito durante o período em que eu estava na Pró-Reitoria de Pesquisa, os chamados Núcleo de Apoio à Pesquisa, em que ocorre uma integração de conhecimento multidisciplinar a serviço de um tema importante da sociedade. Por exemplo, um núcleo de apoio à pesquisa sobre bioenergia e sustentabilidade, com pesquisadores trabalhando em São Paulo, em Piracicaba, em São Carlos, desenvolvendo aspectos que vão desde a cultura da cana-de-açúcar até os métodos de produção de álcool, até a melhoramento de motores para aplicação neste tópico. E assim é uma lista de temas das quais nós devemos nos integrar para produzir conhecimento muito útil e necessário para a universidade. Entre eles, por exemplo, passa a questão da educação, na qual a Universidade de São Paulo tem uma contribuição ainda muito pequena. Eu não digo a educação universitária, mas a educação secundária, tá certo? Nós precisamos intensamente. Depois temos a questão da divulgação científica. A Universidade de São Paulo detém especialistas nas mais diferentes áreas e capacitados a fazer isto, nos seus museus, nas suas casas de ciência, na Estação Ciência, que neste momento está fechada, tá certo? E em centros de pesquisa e desenvolvimento chamados CEPIDs, em que há especialistas produzindo conhecimento que pode ser transferido diretamente para a sociedade. Nós não temos e precisamos ter um forte programa de divulgação científica, tá certo? Que, pelo tamanho da USP, deve ser muito mais importante do que é hoje. Professor, antes da continuidade nas perguntas que a gente preparou, a internauta Gisele Paiva mandou pelas redes sociais aqui uma pergunta, que é um tema que foi falado bastante nos últimos tempos, que são os problemas ambientais da USP Leste. Ela pergunta para os senhores qual deve ser o posicionamento aí, o que vocês defendem para tanto resolver os problemas sociais, os problemas ambientais da USP Leste, e eu levo a pergunta para um outro lado também, de onde tirar esse dinheiro que vai ser necessário para, principalmente, promover lá a despoluição do solo, a retirada do solo poluído e a instalação das exigências que a CETESB fez. Precisa para o senhor Zago, né? Bem, de onde tirar os recursos? Em princípio, de seu orçamento e de suas reservas. Porque isto é obrigação da USP resolver.
Assim como é obrigação primeira da USP resolver a questão do Museu Paulista, que está interditado pelos próximos 8 anos com problemas graves de estrutura. É um monumento nacional pelo qual nós somos responsáveis e temos que atender a isto. Assim como temos que atender outras demandas importantes que estão sob nossa responsabilidade. A solução para isto é ordenarmos os gastos necessários e, de comum acordo, os gestores principais da Universidade de São Paulo estabelecerem um plano plurianual de atendimento. Agora, no caso da USP Leste, isto é prioritário, porque nós temos lá 5.000 alunos que estão estudando e que precisam de um local seguro para estudar. Não é? Então, não há muito o que discutir. Aquilo que a CETESB determinar que precisa ser feito, e não há que ficar recorrendo a tribunais. Tá certo? Agora, eu diria que a USP Leste tem um papel muito mais amplo do que simplesmente atendermos a esta demanda do momento. A USP Leste é uma importante cunha da Universidade de São Paulo, numa região especial da cidade, não é, com uma enorme população de classe média baixa e que pode servir de uma importante cunha para a questão da inclusão social na Universidade de São Paulo. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós temos muros aqui na nossa cidade universitária, nós temos muros lá. E o muro que cerca a USP Leste chama-se vestibular, porque os habitantes daquela região não têm, de um modo geral, acesso à USP Leste, porque o exame vestibular, como ele é feito hoje, o acesso à Universidade de São Paulo, ele é extremamente restritivo. Então, nós construímos lá uma unidade da USP que não serve como uma unidade integradora com aquela população. Isto precisa de uma intervenção. Bom, eu participei do projeto de implantação da USP Leste há 10 anos atrás. E não que aquele campus fosse uma área totalmente sã, 100% sustentável, como não há nenhuma área da várzea, dos 90 quilômetros de várzea do Tietê, que atravessa a região metropolitana de São Paulo. Nós sabíamos disso. Mas, naquela ocasião, o que se poderia chamar de risco ambiental, vamos assim dizer, era a presença de gás. Tem presença de gás em todo o solo urbano de São Paulo, em todos os lugares. Claro que com níveis mais ou menos elevados, dependendo do lugar. Então, era uma situação monitorável, né? Uma situação gerenciável do ponto de vista de gestão ambiental, como foi ao longo do tempo. O que ocorreu em 2011? Ocorreu em 2011 um incidente, né? Para dizer o mínimo, que foi a deposição de aterro contaminado, que se verificou contaminado, e um processo irregular, não é? Indesejável todos os pontos de vista da universidade, que agora é objeto de uma ação enérgica por parte da CETESB, em termos de providência, com toda razão, e do Ministério Público, e agora da Justiça, né? Então, o problema lá não é do gás, porque o gás você faz exaustão de gás, você monitora, etc. Há tecnologia disponível para isso. O problema é essa terra contaminada que tem que ser retirada. Então, o USP Leste é isso. Agora, isto expõe o quê? Expõe uma fragilidade da universidade de modo geral. Quer dizer, é a universidade que tem a maior concentração de doutores e pós-doutores em gestão ambiental do país. Eu já trabalho com essa área, aliás, e eu sei que nós temos massa crítica para ensinar qualquer empresa desse país a fazer uma gestão ambiental eficiente, inclusive enfrentando questões de risco ambiental, envolvendo efluentes, resíduos industriais, etc., etc. Mas precisamos praticar para dentro, na nossa gestão, né? Internalizar essa nossa criatividade, essa nossa capacidade, melhorar nossa gestão ambiental em cada um dos campos da nossa universidade. E nós temos bons exemplos. São Carlos tem um sistema de gestão ambiental muito eficiente, que funciona muito bem. Ribeirão Preto está no mesmo caminho, Piracicaba. Temos que implantar isso em São Paulo também. Esse é o meu ponto de vista. Quer dizer, a USP tem massa crítica, ela precisa internalizar para si aquilo que ensina para os outros. É isso. Eu queria falar um pouco do processo eleitoral. Vocês vão participar da eleição no dia 19 de dezembro, 3 chapas vão ser eleitas e o governador vai escolher o reitor vitorioso, né? Ele vai escolher dos 3 quem é o vitorioso.
vocês estão se relacionando com o governador? Vocês fazem, vocês mantêm conversas para casos fiquem em segundo lugar, sejam escolhidos? O que vocês esperam do governador a partir da formação da lista tríplice, que ele escolha o primeiro lugar, ou se ele escolher o segundo, como ele fez com o professor João Grandino Rodas, vai ser tudo bem? Eu queria saber um pouco como é que passa pela cabeça de vocês a escolha do governador e, segundo, já entrando nessa discussão eleitoral, o que vocês propõem no começo do ano que vem para lidar com essa questão da democratização da escolha do reitor, que foi uma demanda muito forte esse ano, do aumento da participação de professores e alunos no processo? Veja, nesses casos, acho que um bom caminho é olharmos a experiência nacional. Não há nenhuma universidade pública no país, seja federal ou estadual, cujo processo de escolha do reitor se encerre em si mesma. Não é? Sempre, independe do sistema eleitoral, se é eleição direta ou se é segundo os parâmetros da LDB, por exemplo, como é o caso do Unicamp, Unesp, 70% docente, 15 aluno, 15 funcionário, ou 20, varia. Né? E há consultas paritárias também, que são utilizadas em muitas universidades federais para influenciar o Conselho Universitário na montagem ali, mas é sempre uma lista tríplice, que vai ao ministro da Educação, antigamente ao presidente da República, eu acho que agora esgota no Ministério da Educação. Aqui no Estado de São Paulo é a mesma coisa, quer dizer, independentemente do processo de escolha, é uma lista tríplice e é legítimo, não só do ponto de vista de que é desejável, mas eu considero que é politicamente legítimo que o governador tenha a prerrogativa de escolher um dos três, no caso agora, uma das três chapas. Eu acho que o processo não se encerra dentro da universidade, ele se encerra por essa prerrogativa do governador. Minha posição pessoal é que eu prefiro lutar para ganhar e chegar em primeiro lugar e ser escolhido nesse caso. Mas eu quero dizer que eu não tiro a legitimidade do governador se ele decidir não escolher o primeiro lugar. Bem, começando pelo processo eleitoral, eu diria que houve um grande progresso no dia 1º de outubro, quando a universidade fez a primeira mudança em décadas no processo eleitoral. Ao extinguir aquela segunda rodada, que as pessoas chamavam de segundo turno, quando os eleitores de fato elaboravam a lista tríplice e era um colégio eleitoral muito pequeno, composto essencialmente por 6 representantes de cada unidade, mais os representantes. Este sistema ele era muito fechado, pouco representativo e sujeito a pressões as mais variadas possíveis. A mudança, transferindo a responsabilidade para as congregações no seu conjunto, de tal maneira que nós teremos um colégio eleitoral ao redor de 2.000 pessoas, ele é muito mais representativo. Eu, pessoalmente, lutava por isso há muitos anos, já desde 2009, antes da eleição que levou o professor Grandino. Então, eu acho que fizemos progresso. Haverá ou mais progresso, mudará isto? O próprio Conselho Universitário decidiu que, a partir de março do ano que vem, fará uma discussão sobre o processo eleitoral, o processo de eleição de reitor e outros aspectos da governança da USP. Muito bem. Lista tríplice. A lista tríplice receber a lista tríplice é uma prerrogativa do governador e eu concordo com o professor Vanderlei. Ela está justificada, tendo em vista que a universidade não é propriedade dos docentes e alunos que lá estão. Ela é uma propriedade do povo paulista. E o governador eleito pelo voto direto é quem, de fato, deve dar a última palavra escolhendo o gestor maior da universidade. Portanto, não me cabe dizer se eu ficar em segundo ou em terceiro, for escolhido, não devo aceitar. Não, porque isso seria uma limitação indevida desta prerrogativa do governador. Agora, de fato, eu me sentiria confortável sendo o primeiro da lista, sendo escolhido por governador. Mas eu entendo que é responsabilidade, incumbência dele e uma responsabilidade dele. E ele saberá se haver com isso da melhor maneira possível. Professor, vocês falaram, principalmente o professor Zago falou a questão da inclusão de alunos, principalmente de escola pública, alunos de baixa renda. Você tem ainda na USP uma proporção muito grande de alunos de escola particular, desproporcional com a realidade do ensino médio público, né?
E a USP abriu esse debate, mudou o seu bônus, mas o próprio bônus ainda deixa a dúvida se o proporcional aí que se espera, né? Principalmente, alguns falam de 35%, mas numa meta mais adiante, até 2018, de 50%, vai conseguir ser alcançada com esse bônus do jeito que ele foi alterado. Queria saber de vocês, qual é a disposição de vocês como reitores, caso sejam escolhidos, para mudar? Há uma disposição para chegar até cota ou essa discussão ela vai ter que ficar sempre nessa questão de bonificação e a partir daí se ajustar essas metas? Professor Zago. Bem, eu concordo que a USP precisa fazer mais nesse sentido. Isto porque a USP tem que ser, além de um centro produtor de conhecimento, além de um centro formador de pessoas de nível superior de qualidade para a sociedade, ela precisa também ser um instrumento de mudança da sociedade. E quando nós consideramos apenas o nosso sistema de seleção, que existia antes desses bônus de inclusão, ele era um sistema que reproduzia exatamente a sociedade. Quer dizer, nós não teríamos nunca mudança desse tipo. Porque quem passa no vestibular da USP, que é um vestibular muito bom, de boa qualidade, são as pessoas que estão treinadas para passar naquele vestibular. Quer dizer, ele não é obrigatoriamente o melhor, ou pelo menos não é o único método de selecionar os talentos que a USP precisa, e os talentos que estão na sociedade. Seleciona os talentos que treinaram para o exame vestibular. Os bônus, a inclusão de bônus foi uma solução intermediária, razoável, boa, que no momento, vamos dizer, permitiu um aumento da inclusão na USP. Mas eu diria que esta não é uma questão encerrada de maneira alguma na Universidade de São Paulo. A discussão com relação a isto precisa prosseguir, precisa ser mais serena. Nós precisamos fugir do maniqueísmo do cotas ou não cotas. Existem alternativas que nos permitiriam fugir disto, aumentar a inclusão social e racial, sem que caíssemos na questão de cotas ou não cotas, porque ela é um divisor de águas hoje na USP. E uma coisa que nós precisamos aprender na Universidade de São Paulo é que nada é imposto goela abaixo na USP. Quer dizer, as coisas têm que ser negociadas, as pessoas têm que aceitar, tá certo? E desta forma nós poderemos evoluir. Então, eu gostaria de discutir outros sistemas, como outras universidades fazem, complementares e não alternativos ao exame vestibular, que nos permitisse, por exemplo, incluir mais alunos da região leste de São Paulo na USP Leste. E este simples fato já mudaria muito o perfil dos alunos da USP. Bem, eu sou basicamente um otimista com relação a esse aspecto, mas conhecendo muito a USP, como eu conheço, eu diria que nós somos obrigados a ser realistas também. A USP é uma universidade hoje dividida frente a essa questão, né? E vejam bem, eu dizer que ela é dividida já é um avanço, porque há 10 anos atrás ela sequer era dividida, ela era majoritariamente contra qualquer discussão a respeito disso. Tanto é que há 10 anos atrás nós somos capazes de adotar apenas um plano, um programa que mantém o nome, né, que é o Inclusp, que é um estímulo para aumentar a participação de alunos de escola pública nos nossos cursos. O que ocorreu? Olhando os 10 anos de desempenho do Inclusp. Aumentou a participação. Nós passamos de um pouco menos de 20% para 28%, quase 30% de escola pública, mas é preciso olhar a distribuição dos alunos na escola pública. Tanto é que mais de 40% dos alunos da minha escola, que é a Faculdade de Filosofia, é de escola pública. Então, a Faculdade de Filosofia já resolveu o problema da cota, a IACH, na USP Leste também, né? Mas é preciso que isso ocorra em todas as escolas. Não dizem os estudantes da escola pública carentes, eventualmente pretos, pardos ou indígenas. Nós queremos entrar na medicina, na engenharia, no jornalismo, etc. O que é justo que eles aspirem a isso numa sociedade que é basicamente desigual, como sabemos. Agora, como fazer isso é que é o ponto. Eu costumo dizer que esse avanço que nós demos este ano é o jeito uspiano de enfrentar essa questão. Não foi fácil,
Muitas das congregações de muitas das nossas escolas votaram contra qualquer programa de inclusão, né, nesse aspecto. Bom, então, o fato de adotarmos um sistema de bônus, né, e estabelecemos uma meta que em 2018 nós tenhamos 50% de escola pública e nos 50%, 35% pretos, pardos e indígenas, é um grande avanço. Agora, eu particularmente não acredito que nesse sistema de bônus, que ainda é relativamente tímido, que nós alcancemos essa meta em 2018. Portanto, temos que estar preparados para melhorar o sistema, testá-lo primeiro no ano que vem, depois de 2015, estarmos abertos a rediscutir, a aprofundar, aumentar a quantidade de bônus ou mudar o sistema, mas o importante é que tenhamos a meta em 2018. Esse é o meu ponto de vista. Bom, agora a última pergunta. Eu queria que um professor fizesse a pergunta para o outro, vice-versa, para a gente finalizar. O que vocês acham que é importante saber do outro? A gente pode começar com o Vanderlei. Tá bem. Então, professor Zago, nessas nossas andanças, nessa maratona maluca da nossa campanha, né, que já estamos perdendo a voz e a resistência física, é certo que você, como eu, detectou que se nós somarmos todas as demandas de expansão física, de claro docente, de mais funcionários, mais isso, mais aquilo, nós vamos precisar de uns 3, 4 orçamentos da universidade. Né? Até para descontrair o debate, eu te perguntarei como é que você está reagindo, como é que você introjeta isso aí na tua campanha, porque é muito difícil. Né? Eu entendo como natural que haja demandas. E as demandas, às vezes, são vultosas em termos de recursos, outras vezes são pequenas, não é? Mas todas são muito valiosas para quem pede. E são, como o professor Vanderlei apontou, tanto de natureza de financiamento para construções, para estruturas, como de pessoal docente e de pessoal não docente. Eu diria que, de saída, esta acaba sendo a mais complexa para ser atendida, porque aquela de estrutura física, de construção, você tem um orçamento que às vezes estoura, né? Nós sabemos que qualquer um que construiu uma casa sabe que o orçamento nem sempre obedece aquilo que a gente gostaria. Mas feito, está feito. A questão do pessoal é muito mais complicado porque, uma vez que você contrata, eles estão na universidade em média por 30 anos. E, portanto, você não pode fazer variar com muita facilidade o número de pessoas que trabalham. Não é como uma empresa privada, por exemplo, que pode variar isto. Qual que é a maneira de reagir a isto? A maneira de reagir a isto é nós termos uma discussão que seja mais aberta, e aqui vem uma crítica que eu faço à atual gestão, fazia de privado e faço de público, porque não é agressiva, é uma maneira minha de ver. Eu entendo que estas decisões têm que ter mais participação, elas têm que ser coletivas, porque você tem que fazer entender a todos por que a decisão foi tomada. E quando ela é feita assim, a minha experiência é que é mais fácil assimilar. Uma vez colocadas as demandas e as disponibilidades, você tem que coletivamente fazer as escolhas diante das justificativas, quer dizer, quais são os atendimentos prioritários. Eu citei alguns que certamente terão que ser atendidos. Nós teremos que reformar o Museu Paulista, nós teremos que resolver a questão da USP Leste, não importa o quanto vai custar, não é? Diante das coisas mais prementes, a gente vai tentando acomodar. Será possível atender a tudo? Não. Mas uma coisa que sempre alivia também é quando você tem a possibilidade de fazer um plano plurianual e dizer, olha, o que não dá para fazer em 2014 poderá ser feito em 2015, 2016 e assim por diante. Esta também é uma solução que nos ajuda. Dessa forma que eu vejo como tentar compatibilizar e sempre priorizando, tendo em vista os objetivos finais da universidade. Em primeiro lugar, graduação, depois a produção de conhecimento, transferência de conhecimento, cultura e extensão. Já pode completar com a pergunta, professor. Pergunta para o professor Vanderlei. Professor Vanderlei,
O senhor sabe que eu sou um entusiasta de modificar as estruturas para fazer com que elas respondam melhor. Às vezes as pessoas se acostumam ao longo dos anos com uma estrutura e só pensam daquela maneira. Eu falei aqui a respeito do vestibular e da seleção. Às vezes as pessoas estão tão acostumadas que acham que aquilo é a norma que nunca pode ser mudada. Sabe que nós fizemos modificações importantes buscando um objetivo na USP, a da multidisciplinaridade, que é uma palavra hoje muito abusada, não é? Pouco, vamos dizer, efetivamente feito por ela. E como que o senhor vê a multidisciplinaridade como um foco importante do ensino de graduação e da pesquisa da universidade? Bom, essa é uma muito boa questão. O nosso vestibular, de fato, quer dizer, não me agrada ver que cresceu o número de interessados em entrar na USP. Já foi 170, né? Chegou a 140, 150, agora de novo 172 mil. Né? Por quê? Porque muitos dos nossos colegas ficam satisfeitos com isso. Significa que a USP continua competitiva, os jovens... Não é? Mas é um massacre. O resultado é um massacre, porque você não pode ficar feliz que só 11 mil, nem isso, entram, e você fica pensando, e os outros 150 mil? Eu tenho colegas que até sempre observam isso, né? Escuta, qual é a diferença, se você põe uma nota de corte de 8, 8,5, qual é a diferença entre o que teve 8,5 e o que teve 11,1 e eventualmente pôr de fora? Rigorosamente não. Então, o vestibular é um massacre, eu acho que o reitor não deve ficar feliz com essa situação, deveria pensar em mudá-lo de algum modo, talvez ter uma segunda, uma terceira fase, ou uma segunda fase ainda mais diversificada, que meça outras habilidades dependendo das áreas. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que o mundo quer dizer, não é a ciência que tem que ser transdisciplinar, é que o mundo se tornou transdisciplinar. Não transdisciplinar. Todos os temas da sociedade contemporânea, que vão desde a ciência dura, tecnológicas, até as humanidades mais sofisticadas, que só trabalham com níveis altos de reflexão teórica e abstrata, todos são transdisciplinares. Não há um só tema que seja domínio específico de uma só área do conhecimento hoje. Ora, e a universidade, nesse ponto de vista, é arcaica, sobretudo nos seus cursos de graduação, não tanto na pós, porque a natureza da pós já nos obriga a trabalhar em contato com os outros, na pesquisa, sem nenhuma dúvida, né? Quando o professor Zago é cientista de ciências da vida, ele sabe que você entra num laboratório de ponta em qualquer lugar do mundo, ninguém está preocupado em saber se você é biólogo, se você é farmacologista, se você é bioquímico, tanto faz desde que estejam em torno de um objeto e trabalhem cooperativamente. Então, a graduação é um sistema arcaico, né? Amarrado, engessado, em que o pobre do jovem entra lá, sai 5, 6 anos, sem ter vivido uma experiência multicultural na universidade. Então, tem que flexibilizar os currículos, tem que mudar essa propriedade dos departamentos sobre os cursos de graduação, tem que mudar isso. Nós temos que quebrar essas estruturas e permitir que o aluno transite pelas áreas de conhecimento com mais desenvoltura. Eu acho que começar pela graduação é um bom começo.